Gente, você sabe que hoje tem muito super-herói LGBTQIA+ por aí, mas obviamente nem sempre foi assim. As coisas começaram a mudar lá pelo começo dos anos 90. E não foi só porque o mundo começou a mudar de opinião sobre gays, lésbicas, etc. Essa mudança está ligada diretamente num fato específico, o enfraquecimento do Comics Code Authority, que era um órgão que regulava o conteúdo das HQs nos Estados Unidos desde 1954. Se você nunca ouviu falar do Comics Code, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre ele e um montão sobre como ele atrasou a representatividade nas HQs por quase 40 anos. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. No caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Então se você curte tudo isso, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E se você também é LGBT e nerd, dá um like nesse vídeo, porque isso faz o YouTube apresentar esse vídeo para mais pessoas como eu e você. E é assim que a nossa comunidade cresce. Gente, explicando rapidamente a origem da Comics Code Authority. Nos anos 30, 40 e 50, os quadrinhos eram um fenômeno de cultura de massa. Vendia milhões de exemplares, Superman foi pro rádio, era uma loucura. E na briga pelo público, surgiu uma tendência editorial que era super forte, que eram os quadrinhos de terror. E eles eram super sensacionalistas, chocantes, violentos. Violento, lógico, para o contexto de 1940, né? Hoje seria de boa. E aí nessa mesma época surgiu um psiquiatra chamado Frederick Wertham, que lançou um livro chamado A Sedução do Inocente, que basicamente alegava que as HQs estavam deturpando a cabeça das crianças e aumentando a delinquência juvenil. Foi uma treta, assim, teve audiência no Senado dos Estados Unidos, teve fogueira de gibi em praça pública. E aí, o que as editoras pensaram? Antes de deixar o governo regular o nosso mercado, a gente mesmo vai fazer isso. E aí eles fundaram a Comics Code Authority, né? A autoridade do Código dos Quadrinhos, que criou uma série de regras que toda HQ deveria cumprir. Ela basicamente proibia tudo que fosse contra a moral e os bons costumes. Então, nada de sexo, nada de nudez, violência, sadismo. Tem um papo muito forte de que essas regras foram criadas especificamente pela DC e pela Marvel para sabotar uma concorrente muito forte, que era a EC Comics, que publicava justamente quadrinhos de terror. Mas isso é assunto para outro vídeo. As HQs de super-heróis não tinham sangue, não tinham nudez, não tinham violência extrema, mas, segundo Frederick Wertham, tinha homossexualidade. O exemplo que ele deu, e que provavelmente você já ouviu falar, era de que o Batman e o Robin tinham um caso de amor. Independentemente se você acredita nisso ou não, eu costumo dizer que o Frederick Wertham atirou no que viu e acertou no que não viu, porque os quadrinhos estavam começando, de fato, a trazer temáticas LGBT. Não, obviamente, do jeito que a gente gostaria, né, positivamente, mas estavam começando a tocar nesse assunto. A edição número 3 da revista Space Adventures, por exemplo, trazia um cientista que passava por uma cirurgia de redesignação de sexo. Isso em 1952. Mas enfim, a partir de então, se um gibi quisesse ter o selo da CCA, e sem esse selo os lojistas se recusavam a vender, ele não poderia ter nenhuma referência LGBT. E gente, sabe quando que a Marvel abandonou o selo da CCA? Em 2001. Foram 47 anos desse jeito. A DC mais ainda, foi só em 2011. Isso porque com o tempo a Comics Code Authority perdeu forças e alguns quadrinistas já vinham testando os limites dessas regras. Em 1982, na edição 268 de Capitão América lá nos Estados Unidos, o Steve Rogers descobria que o seu melhor amigo de infância era gay. Tudo isso de um jeito bem velado, né? Eles nem usavam a palavra gay, por exemplo. Mas o Capitão América aceitava numa boa e fazia um discurso positivo até. Em 1987, a revista do Superman introduziu a policial Maggie Sawyer, que tempos depois deu a entender que era lésbica, sem, de novo, usar o termo lésbica. Mas também houve algumas representações bem problemáticas. Na primeira aparição do super-herói Nightmaster, da DC, em 1969, o vilão ficava chamando ele de bonitinho, elogiando o cabelo dele e jogando shade na namorada. Era a típica história de pânico heterossexual porque um gay tá dando em cima de mim. Mas pior mesmo foi o caso do Estranho,
que surgiu na DC em 1988. Esse feiticeiro peruano é considerado o primeiro super-herói homossexual da editora, embora ele nunca tenha se assumido e nenhuma revista nunca tenha mostrado ele com outro homem. Como é que as pessoas sabiam? Porque ele era 100% aquele estereótipo que a gente está cansado de ver. A gay espalhafatosa, com roupas exageradas, que só serve para alívio cômico. Em 1989, o Comics Code passou por uma revisão e a proibição de personagens LGBT acabou. Se você parar para pensar, até que foi bem avançado para a época, né? 1989, auge da AIDS, mas o estrago já estava feito. O maior exemplo é o do Estrela Polar, que muita gente conhece como o primeiro e o mais famoso super-herói gay da Marvel. Ele surgiu em 1979 na Tropa Alpha, que é o grupo de super-heróis do Canadá, e desde o começo o criador John Byrne já entendia ele como gay. Mas nos anos 80, a Marvel tinha abertamente uma política de não publicar nenhum super-herói LGBT, estabelecida pelo editor Jim Shooter. Então, o Estrela Polar só foi se assumir em 1992. Ele ficou 13 anos no armário. Olha quanto tempo a gente perdeu e quanto leitor deixou de ter um ícone de representatividade. Inclusive, o Estrela Polar saiu do armário no mesmo mês em que o John Constantine, da DC Comics, se assumiu bissexual. Eu conto essa história na minha série de vídeos Super-Heróis LGBTs em 3 minutos, que você pode assistir nesse ícone aqui. Aliás, um desses vídeos é sobre a Batwoman, e a história dela é super emblemática. A Kathy Kane foi criada lá nos anos 50 exatamente para ser um interesse amoroso para o Batman e afastar os boatos de que ele era gay. Hoje a Batwoman foi reformulada como uma lésbica assumida, e uma das suas namoradas não é ninguém menos que a policial Maggie Sawyer, aquela que apareceu lá no Superman em 1987. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like e me conta nos comentários qual é o seu super-herói LGBT favorito. Eu tô aqui fazendo uma pré-lista de qual vai ser o próximo perfil que eu vou fazer nessa série Super-Heróis LGBTs em 3 minutos. Então dá aí sua sugestão. O canal Gay Nerd também tá no Instagram e no Twitter, onde eu dou dicas diárias de HQs, livros, filmes, séries e jogos. Me segue lá e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.